Então, para a gente poder começar a desenhar aí o nosso programa de fidelidade, a gente precisa definir alguns pontos cruciais, tá? Que vão aí perdurar pelo menos o programa todo. A gente consegue fazer alguns ajustes no meio do caminho, mas o ideal é que a gente mantenha essa configuração aí por pelo menos 6 meses, para que vocês possam visualizar o resultado da fidelização de vocês, e a partir disso a gente desenvolve novas estratégias, se for necessário, tá bom? Então, esse é o link do formulário de parametrização que eu coloquei lá no grupo para vocês. Eu vou começar a passar as telas aqui para explicar um pouquinho dessas informações. Então, a primeira tela, a gente tem aqui os dados da empresa. Então, isso vou pedir para vocês buscarem esses dados aí no PDV de vocês, né, que são os dados iniciais, né, nome, razão social, ano de fundação, a região de vocês. E aqui, onde possui mais de uma loja, eu vou pedir para vocês colocarem que sim, apenas se vocês forem implementar o programa de fidelização nas demais unidades, tá? Se vocês tiverem mais unidades, mas o programa de fidelização vai ser para uma unidade só, pode colocar que não. Aqui, em seguida, são os dados que a gente vai precisar buscar aí no PDV de vocês, que é o ticket médio, então pode ser do mês anterior, o faturamento do último ano e a quantidade de transações. Então, o número de vendas que vocês tiveram aí no último mês. Aqui, em seguida, a gente precisa de alguns dados de alguns representantes, se tiverem ou não na farmácia. Eu sei que muitos de vocês acabam fazendo várias funções, né? Então, a gente precisa aqui só se tiver definido mesmo. Se o gerente for participar dessa configuração do programa de fidelidade, se ele for ficar responsável em apresentar alguns dados para vocês, em fazer esse acompanhamento. Se vocês tiverem um TI específico, para caso a gente tenha algum problema durante a integração, a gente entra em contato direto com ele. Marketing, a gente vai ter uma reunião só para falar sobre marketing. Então, se vocês tiverem alguém específico que desenvolva artes para vocês, que cuida de tráfego pago, ou alguma coisa nesse sentido, pode me passar os dados também, que a gente convida essa pessoa para fazer essa reunião de marketing específico, e os demais cargos aqui, tá? A gente vai ter os representantes, e em seguida, são os usuários. Não necessariamente todos os representantes precisam ter permissões dentro do sistema, tá? Aqui vocês vão colocar para mim só quem vocês querem que tenham acesso ao sistema. Então, a gente vai fazer a configuração através da plataforma da marca, que chama Banker. A gente faz a integração com o sistema de vocês. Então, para o pessoal do balcão, a dinâmica do dia a dia, ela é automatizada, tá? Porque o sistema está integrado. Mas muitas informações vocês não vão conseguir visualizar dentro do PDV de vocês. Por isso, a gente faz o acesso pelo marca, tá? Principalmente os relatórios. A análise de CRM que a gente traz para vocês, ela é muito rica em informações. Então, a gente faz o acesso pelo Banker. Aí aqui vocês colocam para mim o nome do usuário e qual tipo de permissão esse usuário vai ter, tá? Pode ser só vocês, pode ser vocês e um gerente ou um supervisor, o braço direito aí, se for ficar responsável também em analisar o programa de fidelidade, tá bom? E lembrando que quem for trabalhar com ticket de ofertas, vai precisar fazer a manutenção do ticket pelo menos uma vez por mês. Então, se vocês puderem, já direcionem essa função para alguém aí da farmácia, se não for vocês mesmos, para que a gente possa já marcar as reuniões direcionadas com as pessoas específicas, tá? Deixa eu só ver se alguém do grupo que mandou mensagem. Não. Aí aqui, no campo opcional. Então, eu posso só te perguntar uma coisa, Kátia? Pode, claro. Esse ticket de oferta seria exatamente o quê? Assim, os produtos que a gente vai escolher para participar? Isso, o ticket de ofertas é aquela filipeta que a gente vai imprimir durante o atendimento do cliente final. E nessa filipeta a gente vai trazer hábito de compras do cliente,
para que o pessoal do balcão possa oferecer a recompra de algum produto. Então, já traz essa informação do que o cliente já comprou para a gente oferecer de novo. E as ofertas personalizadas. Então, vocês vão escolher alguns produtos que vocês podem colocar. Pode ser o desconto usual da loja ou um desconto diferenciado para esse cliente fidelizado. E esses produtos a gente vai utilizar para oferecer para o cliente na hora do atendimento, junto com o saldo do cashback dele. Então, depois de toda a configuração do sistema, a gente vai fazer um checklist para ver se todas as funções estão corretas e a gente vai fazer o treinamento da equipe. Então, a gente vai ensinar os balconistas de vocês a abordarem o cliente final da forma correta, com gatilhos específicos para a conversão de vendas. Tá? Esse ticket de ofertas vem para ajudar nesse momento. Então, a gente vai levar ofertas diferenciadas para esse cliente fidelizado, hábito de compras, a informação do cashback, se o cliente já tiver o cashback aí no sistema, e algumas informações adicionais, como o ticket já vem em nome do cliente, né? A gente coloca também o aviso do aniversário do cliente. Se for aniversário do cliente, vai ter uma mensagem lá para que o balconista interaja com o cliente. E a gente vai pedir também, depois, quando a gente chegar na parte do marketing, uma arte para que saia nesse ticket de ofertas com as informações que vocês acham relevante, tá? Como o número do WhatsApp da farmácia, pode ter o QR Code do site, porque nós também criamos um site para vocês, que vai ser o canal onde o cliente vai acessar para poder visualizar o extrato dele, né? As compras que ele fez, se ele ganhou cashback ou não, se ele fez resgate ou não, tudo através dessa plataforma. Então, quando a gente chegar na reunião de marketing, eu vou explicar para vocês as artes que a gente precisa, tá? Mas o ticket de ofertas vai ser para apresentação durante o atendimento do cliente final. Aí, o que seria legal é vocês terem alguém aí que auxilie vocês, que fique responsável em trocar essas ofertas uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, tá? Certo. Então, quando a gente começa aí o nosso programa de fidelidade, para a gente fidelizar o nosso cliente, primeiro a gente precisa saber quem ele é. E a gente traz esses dados para o sistema com 5 dados obrigatórios, que é nome, CPF, data de nascimento, o sexo e o celular, tá? Esses 5 dados são obrigatórios, a gente não consegue trabalhar com menos que isso. Mas a gente pode colocar opcional para vocês a mais o e-mail e o endereço do cliente. Então, vocês podem escolher se vocês querem receber essa informação ou não. Essas informações vão ser pedidas na hora do cadastro do cliente, só numa primeira vez. A partir da segunda vez, ele só vai passar o CPF de identificação, não precisa mais passar nenhum dado. E a gente pode deixar esse campo tanto como obrigatório, como opcional, tá? O do e-mail e do endereço. Os outros 5 dados são obrigatórios. Então, se vocês acharem relevante ter o e-mail do cliente ou o endereço do cliente para mais para frente fazer um outro tipo de contato com ele, então vocês selecionam aqui para mim, tá? Aí, se vai trabalhar ou não com o token, que é o consentimento da LGPD, o que vai mudar para vocês? Na hora do cadastro desse cliente, quando a gente coloca os 5 dados obrigatórios, vai ter a opção lá de gerar token. O atendente vai clicar nesse botão, que vai ser no PDV mesmo, na tela que vocês já estão acostumados a usar. Chega um SMS para o cliente com uma senha de aceite da Lei Geral de Proteção de Dados e o link exatamente desse site que a gente vai construir. Porque nesse site é onde vai constar a política de privacidade desses dados e o regulamento do programa. O regulamento são as regras, então, até quanto de cashback o cliente vai receber, como que ele pode resgatar esse cashback, a validade desse cashback e as demais informações, tá? O token, ele é obrigatório? Por lei, ele não é obrigatório.
Mas, ao mesmo tempo, a legislação não resguarda vocês de um possível questionamento do cliente. Então, se vocês não trabalharem com token e um cliente vier questionar vocês judicialmente sobre o uso dos dados dele, não tem o que fazer. A gente não tem como comprovar que o cliente fez o cadastro porque ele quis, né? Então, por isso a gente traz a opção do token. O cliente recebe uma senha, vai passar essa senha para o balconista completa o cadastro desse cliente. Aí pronto, vocês já estão resguardados quanto à LGPD. Nenhum cliente vai poder reclamar do uso dos dados dele, tá? Mas não é obrigatório, mais uma vez. Financeiramente, tem alguma diferença? Apenas o disparo do SMS, tá? Hoje, dentro da marca, a gente tem várias formas de comunicar o cliente, um cliente específico, um cluster específico de clientes por consumo. Então, eu vou lá no meu sistema, vou buscar todos os meus clientes que compram produtos infantis e vou mandar uma mensagem específica para esses clientes. Toda essa configuração de campanha nós fazemos e nós ensinamos vocês a fazer também, tá? Não tem custo nenhum, já está dentro da mensalidade que vocês pagam. O que é por fora é o valor do SMS. Então, hoje, a recarga ela é pré-paga e até 1.000 SMS, o valor é de 16 centavos, tá? Qual a vantagem da gente trabalhar com SMS? Todas as campanhas que a gente fizer no sistema com um disparo de SMS, a gente consegue analisar o resultado detalhado dessa campanha. Então, quantos clientes e quais clientes foram atingidos por essa campanha, quais voltaram, o que eles compraram, qual foi o ticket médio e qual foi o resultado dessa campanha para vocês, o ROI da campanha, tá? Por isso a gente trabalha com SMS. Muita gente me pergunta sobre o WhatsApp. O WhatsApp ele ainda está em desenvolvimento, porque hoje o envio do WhatsApp, a gente tem dois problemas, duas questões. A questão do chip ser banido, que corre o risco, dependendo da forma como a gente trabalha ele, né? E a gente não consegue puxar esse resultado de campanha através do WhatsApp, tá? A gente não tem esse controle. O SMS já traz esse controle para a gente. Então, o token da LGPD é enviado através de SMS. O custo até 1.000 SMS é de 16 centavos. A gente normalmente programa, assim que o sistema é lançado, a gente programa uma recarga automatizada pré-paga, tá? Para entrar todo mês no sistema de vocês. Então, vocês vão receber o boleto da mensalidade e separado um boleto de recarga de SMS. Então, todo mês, na virada do mês, entram esses SMS para vocês e esses SMS têm validade. A validade deles hoje é de 40 dias, tá? A gente vai passar aqui por algumas outras etapas do formulário e vai chegar na parte da comunicação, onde eu vou falar um pouco mais específico sobre isso, tá? Então, aqui é só para vocês escolherem se vão trabalhar com o token, o aceite da LGPD ou não. Aqui eu preciso que vocês deem ciência, né, no controlador de dados. Então, nós fazemos todos os trâmites, mas a responsabilidade desses dados é de vocês. Por isso, tão importante a LGPD, o token da LGPD. Vocês ficam resguardados de qualquer questionamento sobre o uso de dados. Se for trabalhar com cashback, a gente já vai para a parte da parametrização do cashback. Então, a gente tem várias formas de dar um cashback para o nosso cliente. A primeira delas, que a gente usa normalmente em todos os programas, em todos os clientes, é um benefício geral. É uma porcentagem específica que vai ser aplicada em toda a compra do cliente, em qualquer produto, sempre no total da venda, tá? Normalmente, a gente começa esse benefício geral com 0,5%. Porque as outras formas da gente bonificar o nosso cliente pode ser por categoria. Então, quando vocês cadastram um produto no PDV de vocês, vocês têm lá
éticos, genéricos, similar, perfumaria, conveniência, etc. O que a gente pode fazer? Dar um cashback diferenciado por categoria. Então, as categorias que vocês têm uma margem maior, a gente pode dar um cashback maior para esse cliente. Menor, dá um cashback menor. Ah, eu tenho uma categoria X que eu não quero dar cashback nesses produtos. Não tem problema, a gente não coloca nenhuma porcentagem extra nessa categoria. A gente mantém apenas esse 0,5%. Por que é importante a gente ter esse benefício geral? Para que nenhum produto, para que nenhuma compra saia zerada de cashback. Então, é muito importante para o cliente ele perceber a seriedade do programa e perceber que essa vantagem realmente ocorre. Quanto menos burocrático, quanto menos regras, mais fácil do cliente aceitar participar do programa e dar valor a esse programa de fidelidade. Então, eu, como consultora, indico que vocês trabalhem sim com o benefício geral, mesmo que baixo, tá? 0,5%, e depois a gente vem ramificando esse cashback através das categorias. A gente vai ter opção também mais para frente de dar um cashback específico num produto. Então, de repente, vocês têm aí produtos que estão próximo do vencimento. Ao invés de você dar um desconto grande nesse produto, você pode dar um cashback alto. Porque o cliente ele vai pagar para poder receber o benefício de volta. E para ele poder resgatar esse benefício, ele tem que comprar novamente. Então, a estratégia do cashback, ela sempre vai funcionar dessa forma. Tentem não focar no quanto vocês estão dando para o cliente, enxergando isso como desconto, tá? Ah, vou dar 2%. 2% vai ficar alto para mim. Se o cliente resgatar tudo, não vai dar, vai sair aqui do meu planejamento. Não é bem assim. Por quê? Primeiro, que a gente tem no máximo, 60% dos clientes que ganham cashback lembram de retornar e consumir. Muitos deles deixam expirar esse crédito. Então, a gente já tem aí uma diminuição grande no que vocês deram de desconto para o cliente resgatar. E a gente tem que sempre lembrar que para acontecer esse resgate, o cliente precisa gastar de novo, né? E aí a gente vai falar aqui depois sobre a regrinha do máximo para resgate, que a gente consegue também organizar esse resgate para que vocês não sintam dificuldade no fluxo de caixa, para que nenhum cliente saia com a conta zerada por conta de cashback e que essa porcentagem alta aí no geral do faturamento de vocês, tá? A validade. Então, o cliente comprou hoje, aqui na liberação do benefício, a gente sempre indica que seja a partir do dia seguinte, porque conforme o caminhar do seu programa Fidelidade, aquele cliente que é muito assíduo e ele entende que tudo que ele ganha, que tudo que ele compra, ele ganha uma parte de volta para usar como desconto, o que ele faz? Se ele precisa comprar 3 produtos, ele compra um, ganha o cashback, compra o outro, aplica o cashback que ele já ganhou, ganha cashback novamente. Não é isso que a gente quer com cashback. A gente quer que o cliente volte mais e que a cada volta dele, ele gaste mais. Por isso, eu indico que a gente sempre libere o benefício para o cliente a partir do dia seguinte. E aí, a validade começa a contar a partir do dia seguinte. Então, hoje, dia 22, Dona Maria comprou, ganhou lá R$5 de cashback. Ela vai poder resgatar a partir de amanhã esses R$5, e esses R$5 vai ter validade entre 30 e 45 dias, é o que eu indico para vocês, não mais que isso, tá? Quanto menor a validade, maior o senso de urgência do cliente para resgatar e não perder o benefício dele. Então, de acordo com o público de vocês, vocês vão me dizer aqui quantos dias vocês acham que é bom para a validade desse cashback, tá? Então, aqui da liberação no dia seguinte, valor mínimo para resgate. Quando a gente fala o valor mínimo, a gente está perguntando quanto o seu cliente precisa ter de cashback para ele poder
resgatar. Eu não sei se vocês já fizeram compra, não é afiliado, se vocês fazem parte do programa Fidelidade do Boticário, por exemplo. O Boticário, lá, cada tanto de compra gera pontos, esses pontos geram o desconto que você pode aplicar na próxima compra. Mas o Boticário fala que você só pode resgatar o seu cashback, o seu desconto, depois de você ter juntado R$3. Se você tiver menos de R$3, ele não deixa você resgatar, independente do valor da sua compra. É isso que a gente vai fazer aqui com o valor mínimo. Então, quanto de cashback o seu cliente precisa juntar para que ele esteja liberado para resgatar? O que eu particularmente gosto de fazer, e aplico isso na maioria dos meus clientes, é deixar zerado esse valor, tá? Não deixar, não limitar o uso do benefício para o cliente. Quanto menos regra, mais fácil o cliente se adapta ao programa, tá? Então, eu indico que não tenha valor mínimo, que independente do valor que o cliente tem de saldo, ele possa resgatar. Porque agora a gente vai falar da regra do resgate, tá? Valor máximo para resgate. Então, daqui eu quero perguntar para vocês, eu quero saber quanto da compra do cliente ele pode abater com cashback. O que a gente tem mais de usual aqui é os 50%. Então, é permitir que o cliente pague até metade da compra dele com o saldo do cashback. E eu vou dizer para vocês que, pela experiência que eu tenho aqui, é muito difícil o cliente conseguir aí juntar um valor muito alto de cashback. Não, em média, a gente trabalha com um programa que está iniciando aí de cashback entre 1% e 3% de cashback no máximo, tá? Então, se o ticket médio de vocês é aí R$100, vamos supor, se a gente der 1% para esse cliente, a gente vai dar R$1 para ele. Para ele resgatar 50% da compra dele, ele tem que gastar no mínimo R$2, porque ele vai pagar metade com o cashback que ele tem, R$1. Ficou fácil de entender ou ficou confusa a minha explicação sobre o valor mínimo e o valor máximo? Vocês têm alguma dúvida? Não? Então eu vou prosseguir. Aí a gente tem, é claro que inúmeras formas de bonificar o cliente, mas a gente também tem algumas formas de restringir esse benefício. Então, eu não quero pontuar um cliente por motivo de. A gente vai discutir isso mais para frente também. Mas qual é a forma automática de restringir a pontuação do cashback? Por forma de pagamento. Então, toda forma de pagamento que vocês tiverem cadastrado no PDV de vocês, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, convênio, PBM, farmácia popular, deixa eu pensar o que mais. Não, convênio eu já falei. Enfim, essas formas de pagamento. Toda forma de pagamento, a gente consegue restringir a bonificação desse cliente. O mais usual é PBM e farmácia popular, porque vocês praticamente não têm margem, né, nesses produtos. Então, quando o cliente comprar PBM ou farmácia popular, se vocês quiserem, esse cliente não pontua cashback, não ganha cashback, tá? Então, independente de quantas formas de pagamento vocês tiverem, se ela estiver cadastrada no seu sistema, a gente consegue restringir a pontuação desse cliente que pagar por esse meio. Aí a gente tem a opção de pontuar ou não funcionário. Aí aqui a gente tem duas questões. Primeiro, quando a gente faz um programa de fidelidade e a gente não deixa o funcionário participar, a gente pode também aí abrir espaço para que ele não compre mais com a gente, né? E ao mesmo tempo, se a gente permitir que esse funcionário participe, a gente fica de olho para ver se esse funcionário não vai
fraudar o sistema. Quando esse cliente chega no balcão da farmácia e a gente pede a identificação dele para bonificar esse cliente, a gente sabe que de 100, pelo menos 10 não vão querer, porque estão com pressa, porque pegaram o produto na gôndola e foram direto para o caixa, não querem saber. Aí o que acontece? Essa margem de clientes que não fazem parte do programa Fidelidade, que não fazem a sua identificação na hora da compra, você vai ter uma compra avulsa. O funcionário, balconista, o atendente, ele pode, já aconteceu com alguns clientes nossos aqui da marca, por isso que a gente criou uma regra antifraude, né? Esse balconista, ele pode usar essa compra para pontuar um outro cliente. Então, a dona Maria entrou, estava com pressa, não passou CPF nem nada. Eu não finalizei essa compra, eu vou lá e jogo essa compra no CPF de uma outra pessoa que vai ganhar o cashback de um produto que ela não comprou. Porque quem comprou foi a dona Maria. Mas essa venda foi jogada no CPF de outra cliente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quanto ao funcionário, né, para saber o que está mais de acordo com a relação entre vocês. Então, vocês já dão um benefício para o seu funcionário? Ah, ele tem um pagamento diferenciado, ele tem um desconto diferenciado. Vou bonificar o meu cliente, o meu funcionário, vou dar cashback para ele? Sim ou não? Vocês precisam definir isso, tá? Como é que vai funcionar isso? Se o funcionário não for participar, a gente vai, antes de startar o programa de fidelidade, antes de lançar o programa, cadastrar todos os funcionários e flagar que aquele funcionário não recebe cashback, não faz parte do programa de fidelidade, tá? Tudo isso dentro do bunker, que eu vou ensinar vocês nas próximas reuniões. Aí a gente tem a opção de pontuar ou não o delivery, tá? Eu também indico que pontue, como eu falei anteriormente, quanto menos regras, mais fácil da gente conquistar o nosso cliente. Aí aqui é uma parte muito importante, que muitos clientes acabam deixando para depois, mas é importante que vocês comecem a pensar nisso já, tá? Nome do programa. O programa Fidelidade de vocês tem que ter um nome. Pode ser o Clube da Ana, Clube alguma coisa, ou vantagens da farmácia Lalala, alguma coisa nesse sentido, tá? Se vocês tiverem alguém de marketing que ajude vocês, peça ajuda para eles, porque esse nome a gente não vai poder mandar depois, tá? É uma das únicas coisas que a gente não altera, porque esse nome do programa vai aparecer em todos os documentos que a gente colocar dentro do sistema, e vai ser exatamente o endereço do hot site que a gente vai construir para vocês, que é aquela plataforma onde o cliente vai acessar para visualizar os dados dele. Então, pensem com carinho no nome do programa de fidelidade de vocês, porque a gente também vai trazer esse nome no treinamento para os balconistas e atendentes, para eles verbalizarem para o cliente. Então, a partir do programa de fidelidade rodando aí na farmácia de vocês, o atendimento também muda, tá? O atendimento tem algumas alterações, como quando a gente recebe o cliente. Então, a dona Maria chegou no balcão, eu não vou perguntar, pois não, que eu posso ajudar? Não, a gente vai perguntar, dona Maria, faz parte do nosso programa Fidelidade? Me passa seu CPF que eu vou ver se você já tem cashback com a gente. Então, a gente vai ensinar isso no treinamento, que são alguns gatilhos que trazem maior retorno, tanto na hora do cadastro, quanto na hora posteriormente ao cadastro, que é informar os dados do cliente para que ele seja pontuado. Pai e mãe do programa. Pai ou mãe do programa. Então, é o responsável, quem vai assinar esse formulário, quem vai definir essas regras, tá? Aí aqui eu preciso saber de vocês como é o cadastro de produtos de vocês. Como depois a gente pode bonificar o nosso cliente por categoria de produtos, eu preciso saber se
no cadastro de produtos de vocês as informações seguem um padrão ou não. Porque se a gente tem lá categoria ético, genérico, similar, perfumaria, mas eu tenho o costume de cadastrar muitos produtos fora de uma categoria, a gente não vai pontuar 100% aqueles produtos, porque os produtos que não estiverem dentro da categoria correta, onde vocês definiram uma porcentagem de cashback diferenciada, chegar ao cliente, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou prosseguir. Aí aqui a gente vai voltar a falar do antifraude, tá? Então, como é que a gente pode resguardar vocês da fraude aí de um lançamento errado no sistema? A gente pode bloquear, fazer um bloqueio de vendas, que é, vocês vão dizer para mim, quantas vezes é o usual do seu cliente ir na farmácia no dia, em um dia? Ah, no máximo 2 vezes? Ah, até 3 vezes tem cliente que vai? Tudo que fugir dessa regra, a gente vai bloquear. Por exemplo, a dona Maria comprou hoje 2 vezes com vocês. Foi a regra que vocês escolheram, de 2 vezes no dia. Se ela vier uma terceira vez, o sistema dá a pontuação para essa cliente, dá o cashback, porém esse cashback fica bloqueado para uma análise de vocês. Para a gente saber se essa compra foi mesmo a dona Maria que fez, ou se foi usado o CPF dela. Porque quando a pessoa tem a intenção de tirar vantagem desses cadastros, ela mesma acaba se perdendo quanto ao número de lançamentos que ela fez em determinado CPF. Então, essas regras do antifraude, a gente não passa em detalhes para a equipe. A equipe fica sabendo que a gente tem como descobrir se alguém fizer uma fraude. Mas não como isso acontece, né? Então, se a gente vê lá que a Dona Maria teve 10 lançamentos no mesmo dia, vamos dar uma olhadinha. Ah, será que foi a Dona Maria mesmo? E aí, como é que a gente vai saber quem fez esse lançamento? Porque toda identificação de venda, a gente tem também a identificação do funcionário, do atendente que fez essa venda. Então, vocês conseguem ter uma análise a fundo aí de se essa venda realmente ocorreu ou não. O que é o mais usual para a gente? 2 vezes no dia, 15 vezes no mês, tá? Passou disso, a dona Maria comprou, fugiu dessa regra, bloqueia. Se vocês quiserem uma opção diferenciada, vocês podem colocar aqui para mim, tanto por dia, tanto por semana ou tanto no mês, tá? Responsável pelo desbloqueio. Então, eu preciso de alguém, pode ser vocês mesmos gestores, que vão receber um e-mail, pode ser diário, semanal ou mensal, eu indico que seja semanal, um relatório com todas as vendas que estão bloqueadas, para que vocês entrem no sistema. Lá no sistema também tem uma aba específica, entra lá, vendas bloqueadas, vocês já têm esse relatório, mas vocês recebem essa informação por e-mail também, tá? Aí aqui o aviso de resgate, se vocês querem também receber um aviso de resgate, uma informação de quais clientes resgataram cashback naquele período, eu também indico que seja na semana, tá? O diário, eu acho que fica muita informação todo dia, por causa da correria de vocês, para vocês olharem. O mensal, eu acho que acaba acumulando muita coisa para vocês verem do mês todo, né? Então, o semanal eu acho o mais ideal, mas vocês vão colocar a opção aqui de acordo com o que vocês preferirem, tá? E aqui o usuário para envio do relatório. Então, se for vocês mesmos, é só colocar o nome, que quando eu fizer o cadastro de vocês lá dentro do Bunker, eu já deixo liberado essa parte também. Sobre o cashback, vocês têm alguma dúvida? Posso já ir para o ticket de ofertas? Sobre essa questão de envio de relatório, seria qual tipo de relatório mesmo que vai ser enviado? Ó, esse daqui que fica automatizado é o bloqueio de vendas. Então, todas as vendas, os clientes que entraram, caíram no antifraude,
que compraram mais do que vocês definiram aqui, vai numa lista para vocês por e-mail. E um outro e-mail, que é o aviso de resgate. Então, todos os resgates que vocês tiveram durante a semana, vocês recebem um relatório por e-mail também, tá? Mas, de qualquer forma, todas essas informações vão ficar disponíveis no Bunker, que é a nossa plataforma, e a gente vai ter uma reunião específica, um treinamento específico, só para vocês aprenderem a navegar no Bunker, tá? Beleza, beleza. Então, aqui sobre o ticket de ofertas. O ticket de ofertas, então, é aquela filipeta que a gente vai imprimir no balcão na hora do atendimento, para que o balconista tenha mais formas de abordar o cliente, mais caminhos para converter venda. Lembrando mais uma vez que a gente vai ter treinamento da equipe, ensinar os seus colaboradores a utilizarem esse ticket de ofertas e o cashback para maior conversão de venda, tá? Então, aqui, como eu falei lá anteriormente nos cadastros, quem vai ser o responsável pela gestão do ticket? Por que a gente precisa de um responsável? Pode ser vocês, ou vocês podem demandar isso para alguém que auxilie vocês na farmácia. Porque com o ticket de ofertas, a gente não vai levar só ofertas para o cliente e trazer o hábito de compras. A gente pode usar essa ferramenta do ticket de ofertas para várias ações. Igual agora teve Dia das Mães, então muitos dos meus clientes fizeram promoção na farmácia ou de sorteio ou cestas prontas, que eles queriam oferecer para o cliente de uma forma mais objetiva. Então, a gente trouxe isso para o ticket de ofertas. A gente tem uma opção, um quadro lá no ticket de ofertas, que a gente consegue importar uma imagem. Então, como a gente tem várias datas comemorativas no comércio, a gente pode utilizar esse caminho para levar a promoção para o cliente. Como vai estar na mão do balconista, ele não vai esquecer de falar. O cliente vai levar esse ticket de ofertas para casa. Então, ele pode rever, repensar aquela oferta muitas vezes, tá? Então, é importante que a gente tenha alguém que fique responsável por isso, para trocar as ofertas, né? Pelo menos uma vez por mês, e para a gente dar uma atenção aí maior a esse meio de comunicação que vai chegar até a mão do cliente. Aí, aqui, a data da configuração do ticket de ofertas, eu ainda vou deixar em branco. Por quê? Eu dependo desses formulários respondidos, mas eu acho que vocês dois que estão na reunião já me enviaram. Acho que faltou uma informação ou outra só. Normalmente a gente faz aqui no grupo de 3 a 4 reuniões, que ainda são em grupo, porque eu preciso passar a mesma mensagem para todos vocês. Depois o nosso acompanhamento passa a ser individual, tá? As nossas reuniões são individuais. Então, a configuração do ticket, por exemplo, se tudo der certo, a gente faz de forma individual, tá? Pelo menos com vocês que apareceram na reunião hoje. E a gente vai poder fazer a configuração desse ticket de ofertas depois da integração feita. Então, o primeiro passo é terminar de responder esse formulário, a gente abre a empresa de vocês dentro do Bunker, faz a solicitação com a Software House, pedindo a integração. Eu não sei se vocês dois são da Inova, mas a gente tem integração com a Inova, com a Trier, com a Alpha7, com a Lynx Big, enfim, inúmeras software houses, né? E aí a gente depende da software house finalizar essa integração para a gente já começar a receber os dados da farmácia de vocês e aí sim conseguir montar o ticket de ofertas. Normalmente isso não passa de uma semana, tá? Não passa. Então, se tudo der certo, entre quarta e quinta-feira da semana que vem, a gente já marca um horário para fazer a gestão do ticket de ofertas com vocês, ensinar a configuração desse ticket. Eu tenho uma dúvida. Nessa parte aí do responsável pela gestão, pode colocar mais de uma pessoa? Pode sim. Beleza. Porque às vezes, né, um sai de férias, o outro fica, tem alguma pendência, enfim, pode ser mais de uma pessoa sim. Para a impressão do ticket de ofertas, a gente precisa de uma impressora não fiscal para ter aí perto do balcão. O que a gente recomenda é uma impressora
para cada 3 PDVs, tá? Se vocês já tiverem a impressora, a gente faz o teste só da impressão. Eu mando essas informações das margens para vocês, para configurar, tá? Se não tiver a impressora, aqui a gente tem um link com algumas recomendações. Não precisa comprar através desse link, tá? É só para vocês poderem visualizar os modelos. Muita gente me pergunta, eu não tenho, posso fazer impressão na minha impressora fiscal mesmo? Pode. A única coisa que pode ocorrer é que as margens não saiam como a gente quer, tá? Talvez corte o ticket, ou ele fique muito pequeno, ou muito grande, enfim, depende muito da marca da impressora, tá? Mas o ideal é que a gente trabalhe com uma impressora não fiscal. Aí, para a gente construir o nosso ticket de ofertas, a gente vai precisar definir algumas categorias de apresentação do produto. Então, quando a dona Maria chega lá no balcão da farmácia e eu vou oferecer um produto para ela, é muito importante que eu linke esse produto à forma de uso dele. Por exemplo, aqui em beleza, eu posso colocar tanto na beleza quanto na higiene pessoal um hidratante. Eu vou falar para a dona Maria assim: Dona Maria, no seu ticket de ofertas, no campo beleza, para a área beleza, para a categoria beleza, saiu o hidratante Nivea. Vamos aproveitar e levar? Pode ser que a dona Maria não use o hidratante Nivea, mas quando eu falo que ela tem uma oferta para a beleza, ela vai puxar na memória dela, é um gatilho de lembrança, ela parar e pensar: será que eu estou precisando de alguma coisa para beleza? Ah, o hidratante não, mas estou precisando de um desodorante. Ai, olha, estava esquecendo de levar o meu shampoo. Então, o ticket de ofertas ele foi construído com uma estrutura focada em conversão de vendas. Não é só um lembrete, não é só um papelzinho. Conforme vocês usarem, né, as ferramentas de fidelização, vocês vão conseguir perceber aí a importância dessas ferramentas e o quanto isso traz de retorno para vocês. Então, aqui também as categorias a gente vai definir de acordo com o perfil de clientes que vocês têm na farmácia. Ah, eu tenho um público mais simples, fala de uma forma mais simples. Então, eu não vou colocar aqui beleza, eu vou optar pela higiene pessoal. Aqui a gente tem a opção de saúde, por exemplo. Saúde, normalmente a gente coloca os MIPs, né? Os medicamentos que não precisam aí de indicação. Então, se saúde fica muito vago para o seu cliente, a gente pode colocar outro nome. Aqui são só algumas opções de categoria que vocês podem utilizar ou não, tá? Se vocês não quiserem optar por nenhuma dessas e quiserem criar outras, não tem problema. Vocês podem passar para mim depois, no privado, as categorias que vocês querem colocar no seu ticket de ofertas, tá? Eu tenho uma dúvida também. Por Pode exemplo, falar. aqui na farmácia a gente tem as categorias e as subcategorias. Por exemplo, eu tenho categoria de propagado, genérico, similar e perfumaria. Então, são as principais. Dentro de perfumaria, a gente tem as subcategorias, que aí, no caso, vai higiene pessoal, higiene dental, higiene corporal, dermato, parte de. Aí, assim, é bem extenso, cabelos, tintas. Como que a minha farmácia vai enquadrar nessas questões? Então, em relação ao ticket de ofertas, você não precisa se preocupar com essas categorias, tá? Aqui são categorias de apresentação do produto para o cliente. Não vincula com a categoria de cadastro do produto. Essa categoria de cadastro, ela vai afetar o seu programa para a definição do cashback. Então, a subcategoria, normalmente a gente não utiliza só a primeira categoria. Como você falou, dos propagados, genéricos, similares, a gente vai conseguir pontuar um cashback diferenciado dentro dessa categoria. Aí a gente está falando do cashback. Quando a gente fala do ticket de ofertas, independente da categoria que esse produto
estiver cadastrado, aqui a gente vai mostrar para você como você vai apresentar esse produto para o cliente, tá? Então, não precisa estar relacionado. Por exemplo, você pode ter vitamina D. Ele pode caber tanto no vitaminas como na saúde. Não vai interferir aonde essa vitamina D está cadastrado no seu sistema, porque a gente não vai puxar categoria de produto, de cadastro de produto. Aqui é só uma categoria de apresentação. Isso aqui é fictício. É só para o cliente ler, tá? Não interfere no cadastro dos seus produtos. Deu para entender, Natane? Ficou confuso? Deu para entender. Então, isso aqui, o que eu entendi é que essas categorias aí é só para a questão do ticket de ofertas, né? Para o cliente. Eu posso criar outros também, pela opção que você deixou aqui com a gente. E beleza, então. Não vai ter nada a ver com as minhas categorias, tá? Beleza. Isso, exatamente. É só como o cliente vai ler essa oferta, tá? Não, ficou interessante, assim. Deu para entender, sim. Legal. Aí aqui, o treinamento, o lançamento. Como a gente costuma levar em média de 30 dias para o lançamento do programa, porque tudo vai depender de vocês. Então, igual hoje, a gente está fazendo essa primeira reunião, que é a parametrização. Vocês já me enviaram o preenchimento, se não total, pelo menos o parcial, né, dessa parametrização. Eu já consigo dar andamento aqui. A gente vai ter mais algumas reuniões, onde a gente vai falar de alguns documentos específicos que a gente vai precisar, como a reunião de marketing. Então, se a gente conseguir manter o calendário, a minha intenção é entregar o programa de vocês, o treinamento de vocês, deixa eu ver, 1, 2, 3, na semana do dia 17 de junho, tá? 17 de junho é uma segunda-feira. Então, vamos colocar aí nosso lançamento para o dia 21 de junho, que eu acho que dá tempo da gente resolver tudo isso. Se vocês forem mais rápidos também, a gente consegue entregar antes, tá? Eu tenho alguns programas que eu entreguei em 15 dias, 20 dias. Então, vai depender mais de vocês do que de mim, tá? Ai, cadê junho aqui? Opa. Junho, dia 22, é isso? 22 de junho é um sábado, não. Aqui, Friday. Sexta-feira. Então, se tudo ocorrer como a gente planeja, até dia 21/6, o programa de vocês já está funcionando, tá? Aqui, como será o treinamento? O treinamento online, ele já faz parte aí da mensalidade de vocês. Então, normalmente, a gente faz 2 ou 3 turmas, 2 ou 3 horários diferentes, né? Depende aí do horário de funcionamento da farmácia de vocês, mas a gente vai treinar a equipe toda e a gente também oferece a reciclagem desse treinamento periodicamente. Então, a cada 2, 3 meses, eu sempre vou convidar vocês para uma sala de treinamento que eu vou abrir para todos os meus clientes, para que a gente repasse essas técnicas de conversão de venda, tá? Se vocês tiverem interesse no treinamento presencial, vocês me falam lá no WhatsApp, pode me chamar no particular, que eu passo o orçamento, falo com o comercial, né, para passar o orçamento para vocês. Porque aí tem as despesas do consultor, pode ser eu ou pode ser uma outra consultora, e as despesas de viagem e o valor do treinamento presencial, tá? Mas o online, vocês podem ficar tranquilos que já faz parte do programa de vocês. A integração. Então, se vocês têm algum responsável pela TI aí no sistema de vocês, o pessoal que for da Inova Pharma, se não me engano, tem um auxílio do representante, né? Pode colocar o nome desse representante para mim aqui também, tá? Porque se eu tiver qualquer problema com a integração,
demora, atraso, falta de documento, enfim, qualquer questão, eu posso falar direto com eles. E aqui, a software house de vocês. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação. Então, até aqui tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Posso prosseguir? Então, eu vou continuar. A comunicação. Tem alguém que já faça o marketing para vocês? Minha primeira pergunta. Se tiver, pode colocar o nome dessa pessoa aqui, tá? Tanto lista de transmissão do WhatsApp, tráfego pago, ou apenas as postagens nas redes sociais. É muito importante, se vocês já tiverem alguém que faça isso, eu entrar em contato para que a gente possa definir algumas métricas para ser aplicado no que essa pessoa já faz, tá? Só para incrementar o que essa pessoa já traz para vocês aí na área do marketing. A gente vai precisar de algumas artes para o programa de vocês, mas a gente vai falar na próxima reunião. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a régua de relacionamento básica sugerida. Por que básica? São as campanhas iniciais e que são automatizadas pelo sistema. Então, uma vez configurado, vocês não precisam se preocupar. Créditos a expirar, por exemplo. Eu quero informar o meu cliente que ele tem um saldo de cashback que vai vencer em 10 dias, em uma semana. Normalmente a gente utiliza uma semana. Quando a gente configura essa campanha de relacionamento, fica automatizado 7 dias antes de vencer o cashback da Dona Maria e de todos os seus clientes, vai ser disparado uma mensagem, um SMS, lembrando ela. Nessa mensagem de SMS, a gente monta essa mensagem, né? Vocês podem montar do jeito de vocês, ou a gente traz uma sugestão de como comunicar o cliente. Inclusive, a gente coloca o link do WhatsApp da loja, aquele link curto, para que o cliente já tenha um canal para falar diretamente com vocês, tá? E a gente trabalha normalmente, inicialmente, né, com créditos a expirar, aniversariantes. Você pode dar um bônus ou um cashback diferenciado para esse aniversariante também. E a gente envia uma mensagem parabenizando o cliente e convidando ele para voltar até a farmácia. O inativos. Então, quanto tempo vocês julgam que o seu cliente, sem comprar, vira um cliente inativo? Normalmente a gente coloca de 45 a 60 dias, tá? Então, deu 60 dias que o cliente não compra com você, automaticamente ele recebe um SMS convidando ele para retornar na farmácia, e também a gente pode dar um bônus ou um cashback diferenciado para atrair mais esse cliente. A gente tem a de boas-vindas, que é quando o cliente se cadastra no programa de vocês, ele receber essa mensagem de boas-vindas. Mas, se vocês forem trabalhar com o token da LGPD, o aceite da LGPD, ele também já funciona como uma mensagem de boas-vindas, tá? Porque na mensagem ele veio dizendo, fulano, você agora faz parte do programa Fidelidade da farmácia tal, né? O nome do programa de fidelidade de vocês e tudo mais. A partir de agora, você ganha cashback em todas as compras. Qualquer dúvida, fale conosco, o link do Whats, enfim. Tem vários templates que a gente pode utilizar nessa mensagem de token, que já serve como uma boas-vindas, tá? A transacional é, a cada compra do cliente, ele receber aí uma mensagem com o saldo dele, quanto ele ganhou naquela compra específica. Não são muitos clientes que utilizam esse SMS do transacional, porque a gente dá essa informação, a gente leva essa informação para o cliente na hora do atendimento. Então, assim que o cliente paga a conta dele, no próprio PDV já aparece quanto ele acumulou de cashback. E na notinha que sai da compra também, lá no final tem o saldo do programa Fidelidade dele, tá? Então, vocês fiquem à vontade para escolher quais campanhas vocês vão trabalhar inicialmente, né? A gente sempre sugere que vocês trabalhem com pelo menos uma, para que a gente possa trazer os resultados e mostrar para vocês que essas campanhas trazem resultado, que vale a pena investir,
tá? Pagar o SMS, que a configuração toda a gente ajuda vocês. Então, pagar SMS, quanto vocês gastaram com essa campanha e quanto retornou para vocês. Isso é muito importante para a gente começar a entender em quais meios a gente faz o investimento para a empresa. E aí, de acordo com o número de campanhas que vocês assinalarem, e se vocês forem trabalhar com o token ou não, lembrando que o token, se o cliente não passar esse token, essa senha da LGPD que ele vai receber por SMS, a gente não consegue finalizar o cadastro desse cliente. E sem cadastro, o cliente não é bonificado, tá? A gente tem uma opção, às vezes, quando tem algum problema aí no PDV, na hora do cadastro do cliente. Ah, o SMS não chegou. Ah, acabou a bateria do celular. Ou, eu tô sem crédito, não tô recebendo nem SMS. Não tem problema. A gente tem um QR Code que é de resgate desse token. Então, também eu vou disponibilizar para vocês, se vocês forem utilizar o token. Vocês podem deixar esse QR Code colado no balcão da farmácia. Dona Maria chegou lá, tá com o celular desligado, acabou a bateria, mas precisa fazer o cadastro dela. Vai fazer o envio do token lá no PDV, normal, segue o cadastro da Dona Maria. Ao invés da gente visualizar o SMS no celular dela, a gente utiliza esse QR Code. Pega um outro celular, aponta para o QR Code, vai abrir uma guia onde a gente vai colocar o CPF e a data de nascimento do cliente. Desculpa, o CPF e o número do celular do cliente. O número onde a gente enviou aquele token. E ele vai mostrar para a gente qual foi esse token, qual é essa senha. Tá? Então, a gente tem como resgatar esse token caso tenha algum problema aí de sinal, do envio de SMS, enfim. Então, de acordo com as campanhas que vocês forem utilizar, a gente define essa recarga mensal, tá? Eu indico que vocês comecem com uma recarga baixa, porque tem validade, esse SMS, como eu falei anteriormente, de 40 dias. Então, se a gente não utilizar tudo em 40 dias, vocês perdem, tá? Então, é melhor a gente começar com uma recarga pequena. A gente pode fazer recargas esporádicas, se for necessário, né? Mas a gente sempre deixa aí um mínimo mensal para que não corra o risco de nenhuma campanha sua travar por falta de SMS. Aí, aqui, data da reunião com a agência. Então, aqui, vocês podem trazer para mim uma sugestão de dia e horário para a gente falar especificamente sobre o marketing, que são as artes que a gente vai precisar criar, a identidade visual do seu programa Fidelidade, e aonde a gente vai colocar isso e como é que a gente usufrui disso para as outras campanhas de marketing que vocês já fazem, como o tráfego pago ou as campanhas de WhatsApp, tá? Eu só peço que vocês coloquem para mim essa sugestão a partir da semana que vem, tá? Porque essa semana eu não tenho mais horário na minha agenda, mas aí a partir da semana que vem a gente já consegue encaixar. Aqui são algumas informações sobre os termos de comunicação. Depois vocês leem com calma, por favor. E aí aqui é só colocar o nome de vocês e o cargo, né? Se são donos, gerentes, gestores, e me enviar. Se faltou alguma coisa que vocês lembrem aí de cabeça do formulário que vocês já preencheram, vocês podem mandar para mim no WhatsApp, como é que fala? Não no grupo, tá? Mandam para mim direto no WhatsApp, que eu faço as alterações necessárias. Ou, se vocês preferirem, pode responder de novo o formulário, tá? Aí vocês vão me passando aí como é que fica melhor para vocês. Então, a nossa segunda reunião, que ainda vai ser em grupo, que eu vou trazer alguns documentos importantes que a gente vai precisar definir. Por exemplo, quem vai usar token da LGPD vai precisar de uma política de privacidade. A gente vai precisar definir o regulamento desse programa. O regulamento, ele vai trazer todas essas regras que vocês definiram através desse formulário. Aí a gente tem um outro documento que a gente vai falar, que é sobre o ticket de ofertas. Não vou falar agora para a gente não estender muito a reunião, tá?
e eu já posso dar um briefing para vocês sobre o marketing. Então, essa reunião eu quero fazer na próxima semana, na quarta mesmo, que vai ser no dia 29, mas deixa eu ver se eu tenho um horário. Só te cortar aqui, só para mim não perder o que eu queria te falar. Semana que vem eu não vou estar presente, não vou estar aqui. Aí como que faz, caso eu perca a reunião? Não tem problema, Natane. Eu vou gravar essa reunião, posso te enviar a gravação depois, tá? Como são coisas específicas, esses documentos, eu posso também, para não atrapalhar a sua viagem, te mandar alguns áudios explicando sobre cada documento. Sim. Tá? Eu mando o modelo do documento e falo o que precisa ter nele, se você aprova ou não. Assim também você não fica preso e não te atrapalha, tá? Tá bom, beleza. Mas depois também, você voltando de viagem, se precisar, a gente marca um horário e tira essas dúvidas, tá? Tá, não, combinado, então. Então é isso, pessoal. Davidson, você tá aí ainda? Não, ele saiu. Ou ele tá? Deixa eu ver. Não, ele não tá, só você mesmo, Natânia. Então é isso, Natânia, eu agradeço muito você ter participado. Vou colocar mais algumas informações lá no grupo, tá? Mas qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você precise, você pode me chamar lá no WhatsApp. Se eu não conseguir te atender naquele exato momento, você aguarde um pouquinho, que assim que eu estiver livre, eu te respondo, tá bom? Tranquilo. Aí eu já refiz já A parametrização? Isso, eu já refiz a minha aqui, conforme a gente foi fazer na reunião. Aí eu Uhum. vou encaminhar ela novamente. Ah, tá ótimo, então. Aí eu aguardo. Assim que eu receber aqui, eu já dou continuidade na configuração do seu programa. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.